Olá, sejam bem-vindas a essa live. Faz tempo que a gente não faz live aqui, vamos retornar com um quadro diferente. Nós vamos falar um pouco sobre penteados, conversar sobre isso, penteados e a Bíblia. O que tem a ver o penteado com a Bíblia, né? Deixa eu colocar o som aqui para você. Antes de começar, hoje eu fiquei vendo bastante vídeo sobre lá o Sul, né? Estamos em oração e fazendo a nossa parte, mas é muito triste, né? Tudo que está acontecendo lá. Mas não cai uma flor de mármore se não for permissão de Deus. E assim, nós vamos trazer hoje um pouco sobre a Bíblia. Por quê? Porque muitas pessoas ouvem sobre que às vezes é ruim, que não se pode ganhar dinheiro, que o dinheiro é sujo, que se a gente ganhar dinheiro pode ser que a gente perca a graça de Deus. Todas essas crenças que às vezes é nos falado, até mesmo por pessoas, às vezes pais, mães, pessoas próximas, né? E por isso que eu vim aqui trazer a Bíblia mesmo para vocês, pra gente ler, pra gente entender, porque existiam muitos homens ricos na Bíblia, homens servos de Deus, né, que servem a Deus e nem por isso eles se perderam, nem por isso eles pecaram, né? Então, o que a gente pode aprender com a Bíblia e trazer isso, que nós merecemos sim ganhar, nós merecemos sim mudar de vida, nós merecemos caminhar para uma vida próspera, né? Que a gente não é pecado nenhum a gente correr atrás dos nossos sonhos, de a gente batalhar para poder ter uma vida melhor. Não é pecado nenhum, né? A gente está indo atrás disso. E eu estava lendo a Bíblia esses dias e li sobre José, né? Tava lendo. Amém, Keila. Eu tava lendo a Bíblia e um pouco sobre José. A história muito, muito linda, né? Que José era lá o filho mais novo e o seu pai tinha com muito amor, muito carinho ele, porque ele era o filho da sua velhice, né? E com isso ele tratava ele com um apreço maior, tratava ele, dava todo aquele carinho, né? Por conta de ele ser o filho da velhice do pai dele, de Jacó. E assim, ele até deu uma túnica colorida, uma túnica linda para José, para ele usar, né? E assim foi despertado a inveja nos seus irmãos com José. Foi despertada essa inveja e no fim ele acabou sendo tão incomodado, né? Porque às vezes acontece isso na nossa vida. A gente começa a batalhar, a gente começa a ter alguma coisa, ou até mesmo não tendo nada, mas às vezes tem um brilho diferente. Às vezes as pessoas gostam da gente pelo que nós somos e acaba despertando uma inveja. E aí as pessoas más querem acabar com isso. E foi no caso de José, os seus próprios irmãos queriam acabar com a felicidade, né? Porque não aguentava ver tanta alegria, tanto contentamento que ele tinha, tanto agrado que ele tinha com o pai dele. E assim, eles quiseram matar, tirar a própria vida do seu irmão. Olha só como o ser humano chega, né, nesse nível. E os seus próprios irmãos têm inveja, né? Olha como nós temos que ter cuidado com a inveja dentro da nossa própria casa. Se nossos irmãos estão tendo condições maiores,
se os nossos irmãos estão tendo vidas melhores, conquistando as coisas que a gente ainda não é o nosso tempo, porque eu acredito que tudo tem um tempo determinado. Mas nós temos que tomar cuidado para que a inveja não nasça no nosso coração, mas se nós sentirmos felizes, nós temos que sentir felizes, o tão feliz, para que isso também aconteça na nossa vida, né? Desejar essa felicidade, porque quando a gente deseja, isso atrai de volta para nós esse contentamento de ver outra pessoa melhor, né? Então, temos que tomar cuidado com esse sentimento da inveja, que foi que os seus irmãos José tiveram com ele e queriam tirar a própria vida. E aí um dos seus irmãos disse, não vamos tirar a própria vida, não vamos cometer esse mal diante de Deus, né? Porque eles também, por mais que a inveja estava brotada no coração deles, eles tinham temor a Deus. Mas o que eles fizeram foi uma ruindade também. E aí colocaram eles num lugar vazio, né? Num buraco, e deixaram ele ali. E rasgaram os vestidos deles para contar uma mentira, inventar uma coisa para o seu pai. Olha que coragem de fazer isso com o pai, né? De trazer essa tristeza. Olha como essa inveja é capaz de trazer isso. E assim acabou passando os israelitas, ele acabou sendo vendido por algumas moedinhas de ouro, de prata, não me lembro agora. Foi vendido por poucas moedas, mas tudo isso era permissão de Deus na vida dele. E às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não entende por quê, né? A gente pensa, mas Senhor, por que isso está acontecendo? Quanta prova, quanta luta, quanta angústia, né? Parece que está dando tudo errado. Parece que vai desmoronar tudo. Mas tudo é um caminho de Deus. É um caminho esse para que nós conseguimos alcançar um milagre, para que nós conseguimos alcançar a nossa vitória. É a mesma coisa quando você está aprendendo penteado. É uma luta, é um desafio. Você está aprendendo ali os primeiros passos, você se embala, você fica aflita porque não consegue direito, não consegue fazer a limpeza do penteado, não consegue colocar o grampo direito, o grampo fica aparecendo, mas meu Deus, estou seguindo aqui o passo a passo certinho. E aí não consegue da forma que a gente gostaria. Mas tudo é um processo que precisa ser respeitado, que a gente precisa passar por isso, para que a gente possa ter a vitória lá na frente. E assim como na vida de José, ele foi vendido, ele parou, foi vendido, parou lá onde era, como fala, presídio, né, naquela época, e assim ele foi parar lá. Ele até se levantou, ele foi vendido como escravo, né, foi para uma casa de Potifar, e lá até que ele estava sendo bem visto, ele estava sendo abençoado, porque tem a benção de Deus. E quando nós temos a benção de Deus, não importa aonde nós estamos, Deus vem e na circunstância nos abençoa. Não importa o lugar, aonde, Ele vem e nos abençoa. Porque tem Cristo como o seu guia, né? E assim lá, mesmo assim, ele foi mais uma vez perseguido. Mesmo assim, a esposa de Potifar, que se desejou deitar com ele, e ele rejeitou, e ela arrumou uma desculpa para poder arruinar com a vida dele. E assim, o esposo dela acreditou e colocou ele lá na prisão, né? E mais uma vez, ele se viu no calabouço. Mais uma vez, uma prova. Por isso que na nossa vida nós temos altos e baixos.
Às vezes a gente tá aqui em cima, tá dando tudo certo, a gente tá conseguindo, tá com cliente, ou tá prosperando no trabalho que você está fazendo, aí de repente a gente tá lá embaixo, a gente tá aprovado, tá sem cliente, as coisas estão difíceis, às vezes é doença, né? Igual lá em Rio Grande do Sul, aquela catástrofe total. Então, mas é assim, é normal, como a gente vê aqui na Bíblia. Os acontecimentos das pessoas também eram assim, altos e baixos, altos e baixos. Mas a gente nunca deve, nunca deve esquecer do nosso guia, que é Jesus Cristo. Nunca deve desanimar ou acabar com a nossa fé. E assim, ele continuou fazendo um bom trabalho dele, José, lá na prisão, continuou servindo com alegria, fazendo o que ele podia, dentro do que ele podia, fazendo o melhor. E assim também nós devemos fazer o melhor, né? Em tudo que a gente fizer, devemos fazer o melhor. E mais uma vez ele teve destaque. Por quê? Porque ele era um homem sábio, ele era um homem de Deus, ele era um homem abençoado, não importa onde ele estava, não importa com quem ele estava, ele tinha a bênção de Deus. Porque ele buscava, ele orava, ele estava sempre querendo estar na presença de Deus. E por isso que nós devemos também ter esse exemplo de estar buscando, orando, jejuando, servindo a Deus, levantando as madrugadas, pedindo que Deus nos ajude, mesmo que nós estamos numa vida boa ou numa vida ruim, não importa qual momento da nossa vida, nós nunca devemos esquecer de estar aos pés de Deus, de estar louvando, de estar engrandecendo o seu nome, de estar nunca esquecendo dele, mas fazendo memória dele todos os dias e a todo momento. E assim José lá na prisão, mais uma vez, ele teve destaque e ele começou a governar aquele presídio, governar os presos, começou a comandar, né? E que eles tiveram confiança nele. E assim aqueles presos tiveram alguns sonhos e ele conseguiu interpretar esses sonhos, né? 2, não sabia, ninguém interpretava, mas como ele era um homem de Deus, Deus deu a sabedoria dele para a interpretação desse sonho. E aí, eram dois presos, um que era o copeiro do rei, né? E ele sonhou que estava dando uvas para o rei, servindo o rei. E eram, acho que, não lembro aqui agora, eram 3 uvas, 3, alguma coisa assim, não me lembro. E aí ele interpretou que em 3 dias ele estaria com o rei novamente, servindo o rei e tendo a posição dele novamente. E o outro foi que sonhou que havia 3 pães, os corvos estavam em cima da cesta, ele era o padeiro, e aí foi interpretado, José interpretou que em 3 dias ele estaria sendo ceifado e estaria sendo morto. E assim passou-se os 3 dias e se cumpriu. E havendo isso, que ele interpretou os sonhos e se cumpriu, passou-se os tempos, o rei, né, o faraó, quer dizer, teve um sonho também. E não havia ninguém que interpretasse, nem os magos, nem ninguém. E assim, lembraram, né, lá o copeiro lembrou que ele tinha interpretado o sonho dele e tinha se cumprido. E assim foi chamado José para poder interpretar o sonho de Faraó. E naquela interpretação, né, Faraó tinha sonhado com 7 vacas magras
que engolia as vacas gordas e continua sendo magras e muito feias, que ele jamais tinha visto. E também se viu 7 vacas gordas também, 7 milhos bonitos, saudáveis. E aí foi assim, resumindo, não sou nenhuma teóloga aqui para fazer essa passagem, mas resumindo, para vocês entenderem com poucas palavras. Ele interpretou que 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura em todo o Egito. Mas haveria também, depois desse tempo, haveria 7 anos de vaca magra em todo o Egito e haveria fome, né? E assim, nada mais sábio que o faraó confiou a ele de ser o governador do Egito para poder conseguir ter com esse acontecimento fazer com que quando passasse os 7 anos de vaca magra, eles conseguissem sobreviver. Então, nada mais sábio, ele pensou, nada melhor como esse para poder governar, para poder fazer essa gestão como José. E assim José foi exaltado, já recebeu um anel de ouro, já teve essa posição de governador e teve o poder tremendo sobre todo o Egito, que ele só era abaixo de Faraó, porque o restante ele era líder de tudo, de todos, e comandava tudo e todos. E olha só essa exaltação na vida de José. E por que a gente pensa, mas eu vou continuar sendo pequenininha, eu vou continuar sendo aqui na minha pouca fé, na minha pouca força, vou continuar sendo humildezinha. Olha a posição de José, ele foi governador. Você acha que Deus não quer isso para a nossa vida? Você acha que Deus não quer que nós sejamos governadores da nossa própria vida, do nosso próprio trabalho? Deus quer que nós sejamos governadores, igual José foi, com toda certeza. E José foi abençoado, ele foi muito rico, tanto de sabedoria quanto de dinheiro. E aconteceu tudo aquilo que estava para acontecer. E às vezes você ouve em palavras, em coisas, em promessas que Deus faz na sua vida, que vai acontecer. Que o seu cativeiro vai mudar, que você vai prosperar. E às vezes a gente fica com pouca fé e acaba não fazendo nada. Mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer alguma coisa. Se José ficasse parado, se ele não agisse, se ele não estocasse os alimentos, a farinha, o trigo, eles iam perecer. E é assim na nossa vida também, com os penteados. Se a gente não aprender, se a gente não se dedicar 1 hora por dia para poder treinar os penteados, se a gente não se dedicar todos os dias para evoluir, para melhorar, a gente vai perecer. Então nós precisamos estar em movimento, precisamos estar estudando, precisamos estar evoluindo, fazendo a nossa parte. Porque às vezes Deus fala, Deus faz promessa na nossa vida, faz. Mas e a nossa parte? Nós também temos que fazer. Porque em todo milagre, todo acontecimento que tem, precisou de uma ação. Então nós devemos estar nos esforçando para que Deus venha e trabalhe na nossa vida, né? E assim foi José aqui. Ele começou, veio 7 anos de fartura sobre todo o Egito, muita fartura. E aí ele governou, ele foi atrás,
Ele estocou todo o alimento, trigo que ele podia e que ele não conseguiu nem contar de tanto que tinha, né? E assim nós também temos que fazer isso. Nós temos que estocar conhecimento, sabedoria, saber fazer os penteados, saber nos posicionar nas redes sociais, saber como administrar esse negócio que nos ajuda e que nos proporciona a faturar mais de 3 mil reais com os penteados, que atendendo noivas, madrinhas, debutantes, trabalhando só os finais de semana com os penteados, saber as técnicas e conseguir fazer penteados perfeitos para que a gente possa dar um bom serviço para as nossas clientes. Então, nós temos também que fazer igual José, estocar sabedoria, fazer a nossa parte, estocar sabedoria, entendimento, conhecimento, treino, tudo isso. E assim, depois de 7 anos de vaca gorda, veio os 7 anos de muita pobreza. De muita pobreza. E aí, o que eles estavam? Eles estavam preparados. Eles tinham mantimento. Acabou sobre todos, mas o único lugar que tinha ainda mantimento era no Egito. Por quê? Porque ele foi sábio, ele estudou. E por isso que nós temos que estar em movimento, estudando, porque conhecimento ninguém tira da gente. Pode estar no momento que for. Se você depende de um trabalho, de uma CLT, de alguma coisa, de trabalhar para os outros, no salão de beleza. Agora, quando você trabalha para você, quando você faz os penteados, quando você consegue dominar os penteados com segurança para realizar nas clientes, ninguém tira de você. Pode vir os tempos maus, os tempos difíceis, mas você sabe fazer, você tem essa habilidade. Você não depende de outra pessoa para você poder ter o seu sustento, para você trabalhar. Porque você só depende das suas mãos e do seu conhecimento, que é através dos penteados, né? Então, assim foi feito. José, então, conseguiu, era o único lugar que tinha mantimento, era lá, no Egito. E assim, vinham povos de todos os lugares. E sabe o que é o mais interessante? Começou a acabar o dinheiro do povo. Porque todo o dinheiro era para comida. Então foi levado esse dinheiro para poder trocar com comida, né? Para poder comprar o mantimento. E teve uma hora que acabou o dinheiro, não tinha mais. E olha que interessante, gente. Tem na Bíblia isso. Tem na Bíblia. José, ele não falou, então vou doar. Vocês não têm mais dinheiro? E agora? O que tem que fazer? Não tem que fazer. Não, gente. Olha que às vezes a gente fica pensando, nossa, mas que é pessoa soberba. Nossa, mas isso e aquilo. Não. Ele, olha a sabedoria dele. Ele começou a trocar por animais, por terras, por gado. Então, a gente aprende que não é um mal a gente poder trocar o nosso conhecimento, oferecer o nosso penteado e cobrar bem, né? E cobrar um valor justo pelo nosso trabalho. Porque até lá eles estavam trocando por mantimentos. Os penteados, querendo ou não, é um luxo. Não é uma necessidade básica. É para um casamento, é para uma formatura. Se ela não tiver dinheiro, então, que não faça, que vá com o cabelo liso. Mas se ela for querer fazer comigo, ela vai ter que pagar. Ela vai ter que pagar o meu preço, porque eu sei quanto vale o meu preço. Porque eu sei quanto que vale os meus produtos. Eu sei quantas horas que eu passo para poder aprender, para treinar.
Só eu sei. Então, não é problema nenhum a gente cobrar e cobrar bem pelo nosso serviço. Porque assim é como tá aqui, ó, trazendo o conhecimento da Bíblia. Que acabou-se o dinheiro e José começou a aceitar gados, terras, essas coisas em troca. Ele poderia dar? Poderia. E a gente poderia dar penteados de graça? Poderia. Mas e o nosso sustento? Né? E as coisas que a gente precisa? As coisas estão caras, a gente precisa trazer o pão de cada dia, precisa ajudar a nossa casa, o nosso marido. E aí? Não dá para ficar só dando. Claro que uma vez ou outra você vai fazer sim uma ação de caridade e é tão bom, é gostoso, já fiz, já passei por isso quando eu fui casar, eu ganhei penteado, não tinha condição de pagar. Mas não vai ser sempre, né? Então, é muito legal isso. E depois de um tempo, ó, aqui tá escrito aqui, ó, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã. Pelo trigo que comprava, José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morremos em tua presença. Porque por quanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e vou-lo darei por vosso gado, se falta dinheiro. Né? Trocando então os gados pelo mantimento. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. Acabou o dinheiro deles, acabou o gado. E que e meu senhor possui animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão nosso corpo e a nossa terra. Então, acabou os animais deles também, né? Porque morremos diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra nós a nossa terra por pão, e nós a terra seremos servos de Faraó, e da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou, olha só, a sabedoria dele, e como José foi um homem muito rico, muito, muito rico. E ele era um homem de Deus, não tinha problema nenhum. E às vezes na nossa cabecinha a gente pensa: que riqueza é ruim, que riqueza é isso, que riqueza é aquilo, né? E assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quando ao povo fê-lo passar as cidades, deu uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam sua porção de Faraó que lhes tinha dado, porque isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, e aí tendes semente para vós, para que semeeis na terra. Então foi comprado toda a terra, mas compraram a terra deles, mas se deu a semente para eles poderem colher e poder ter o pão, né? Ter o mantimento para eles. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e do que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos.
E assim foi feito, gente. Então, se não tivesse dinheiro, se não tivesse condições, se não tivesse sementes, como que eles iam ter? Como que ia ser possível, né? A sobrevivência nesse tempo difícil. E José pôs por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Acho que é só isso. O mais importante aqui para trazer. Então, e olha só, ele acabou comprando toda a terra de Faraó também, né? E acabou recebendo. Então, José foi um homem muito abençoado. Foi abençoado por Deus. Foi um homem rico, porque ele fez a parte dele. Ele vendeu, ele não teve medo de cobrar, não teve nenhum receio. Ele fez a parte dele. E ele foi muito abençoado, muito rico. E por que nós não devemos também buscar as riquezas? É claro que as riquezas não é a coisa mais importante, não quero dizer isso. Servir a Deus é o mais importante. A nossa família é o mais importante. Mas o nosso pão também é importante. Trazer o pão para nossa casa, para nós sobrevivermos, para nós ajudarmos a nossa família. Ajudar, olha só, essas calamidades. Poder ter condições de também contribuir, tantas famílias precisando. Ter condições de levar o pão, de levar o mantimento. Não é maravilhoso ter condições para tudo isso? Então não é uma coisa ruim. Não é uma coisa mal a gente se dedicar para ter condições de poder estar recebendo, de poder estar trabalhando um trabalho digno. É um trabalho digno com os penteados, né? A gente faz o nosso trabalho, a gente deixa as pessoas lindas, felizes, a gente participa de um dos dias mais especiais, principalmente para uma noiva, ou aquela mãe que vai fazer o aniversário do filho, ou a gestação, ou aniversário de 15 anos, enfim, são momentos alegres, graças a Deus. Porque eu tenho um irmão que ele trabalha meio que numa funerária, né? Ele toca violino para aquelas famílias enlutadas. Esse é o trabalho dele. Esse é o sustento dele. E querendo ou não, é triste, né? É muito triste você estar naquele ambiente de morte, de sofrimento, de dor. Mas, graças a Deus, nós não. É um momento felizes, alegres, momentos únicos que a gente vai poder proporcionar para as nossas clientes, né? Então, hoje aqui foi falado sobre José. E vocês leem também. Leem na casa depois dessa live. Tá bem aqui no comecinho de Gênesis, tá? Leiam e reflitam nesse homem que foi tão abençoado por Deus. Ele teve altos e baixos, mas Deus veio ao encontro dele e transformou a vida dele. Exaltou o nome dele, porque ele foi se dado como chacota pelos irmãos dele. Foi desprezado pelos irmãos dele. Foi, né? Então, olha só, Deus veio e transformou a vida deles. E às vezes a gente também tem momentos assim na nossa vida, que as pessoas olham pra gente, às vezes dá risada, às vezes a gente conta os nossos sonhos, igual José contava, né? José contava os sonhos pros irmãos dele. Eu sonhei que as estrelas, a lua, o sol se ajoelhavam para mim. E aí os irmãos dele, até o pai dele,
dizia: ué, você está dizendo que nós vamos nos ajoelhar para você? Dizendo assim: quem é você, José? Imagina, até parece. Como isso vai ser possível? Olha quem você é um fraco, você é um pequenininho, né? E os irmãos dele faziam chacota, riam dele, não acreditavam no sonho dele. E foi sonho de sonhar. Mas agora nós temos sonhos, sonhos que a gente sonha acordado, que a gente quer o melhor para a nossa vida, que a gente quer dar o melhor para nossas famílias, para os nossos filhos, para quem está ao nosso redor. E às vezes a gente acaba contando: ai, o meu sonho é trabalhar com penteados, faturar mais de 3 mil reais com penteados, 5 mil reais com penteados, trabalhar só final de semana. Aí as pessoas olham: imagina, isso não é possível não, é coisa da sua cabeça. Ah, não, é pra quem tem sorte. Não, isso não acontece, imagina, até parece. Sou cabeleireira aí há mais de 7 anos, não ganho nem 2 mil no mês. Imagina trabalhar 2 dias na semana, ganhar 3, 5 mil por mês. Isso não existe. E aí os nossos sonhos, que a gente sonha, vai ficando por água abaixo. E aí a gente se vê na cova, igual José ficou, nos nossos pensamentos, sabe? Os nossos pensamentos, a gente se vê na cova. A gente se vê vendido pelos nossos próprios pensamentos ou por palavras negativas das outras pessoas. E a gente se sente um lixo. A gente se sente pequena. A gente se sente incapaz. Vem todos esses sentimentos na nossa cabeça. De incapacidade, eu não consigo, será que eu vou conseguir? Eu tenho medo, eu sou um fracasso, nada dá certo pra mim, o que eu tô fazendo da minha vida? Nada dá certo. Eu tento tempo, eu não tenho tempo. Eu vou e me enrolo e fica você mesmo te chicoteando, se cobrando. Mas, irmã, fique em paz. Creia na promessa de Deus que Deus fez na sua vida. Creia nas promessas, nas palavras que Deus fez. Por mais que você sente uma pequenininha nessa terra, Deus pode fazer grande, igual José foi no Egito. Ele foi governador. Ele governou toda a terra. Aquele pequenininho que se sentia assim igual você. E Deus vai fazer isso na sua vida, irmã. Você que se sente pequenininha, você vai ser governadora da sua própria vida, dos seus próprios sentimentos, da sua vida financeira. Você vai poder pegar o dinheiro e usufruir, e poder ajudar, e dar coleta, e levar mantimento para quem tem necessidade, e ajudar a sua própria casa, a sua família, e sair desse calabouço. E você vai ser ainda reconhecida, vai ter o status de ser reconhecida na sociedade, de ser aquela estrela, sabe? De ser como se fosse o rei, o governador. Mas você vai ser a referência nos penteados. O seu atendimento, tá bom? Então, gente, essa foi essa reflexão de hoje. Depois vocês leiam aí Gênesis, comecinho, tá? Sobre José. Eu me perdi aqui no... Qual é o número? Mas é bem no comecinho. Ó, lá pro Gênesis 20, 25. Não, mais pra frente, Gênesis 30. Tá? Lá pro Gênesis 30, por ali, que vai começar. É isso mesmo, ó. Gênesis 37, tá?
Leem aí, reflitam e com certeza Deus vai falar com vocês também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar orando, intercedendo pelos nossos irmãos, pelas famílias lá do sul, né? Estou muito triste pelo todo aquele acontecimento. Orei bastante, estou orando, fazendo nossa parte. É muito triste, triste, triste demais. Assim, estou em luto por eles. Mas nós estamos aqui do outro lado e levando as nossas orações para que dê tudo certo, né? A única coisa que a gente pode fazer é ajudar com oração, ajudar fazendo a nossa parte, poder contribuir de alguma forma, dentro das nossas condições, e elevar os nossos pensamentos aos céus, porque eu acredito que tudo é permissão de Deus, né? Tudo é permissão de Deus, e Deus permite, assim como a gente começa a ler a Bíblia e também tem vários acontecimentos, né? Perseguições, o dilúvio também. Era tudo um propósito de Deus para que o seu povo voltasse para Ele, para que começasse a servir mais a Ele, porque a gente acaba se esquecendo das coisas de Deus. A gente se esquece, a gente acaba se perdendo no dia a dia, a gente não tem tempo para fazer nenhuma oração. E aí Deus vem para mostrar o poder dele, que ele ainda continua reinando nessa terra. Sim, Deus é amor, Deus é perdão, mas ele mostra o seu poder também para que o povo dele, que a palavra dele se cumpra e que ele possa ser glorificado. E são as dores de parto, né? Como diz na Bíblia, são as dores de parto, são os acontecimentos, não tem como fugir. Tá escrito, é promessa de Deus, são acontecimentos que estão descritos e a gente vê a cada dia várias coisas acontecendo, como epidemias, doenças e catástrofes, e pessoas, e o amor se esfriando e tudo isso. Mas nós somente devemos fazer nossa parte, se voltar para Deus, não esquecer dele. Se você se sente fraca, se você se sente perdida, se você sente alguma coisa, se volte para ele, porque ainda dá tempo, né? Ele está pronto para nos ajudar, ele está do nosso lado a todo momento. É a gente que acaba se distanciando dele, mas ele está pronto. É só nós nos silenciarmos que a gente consegue ouvir a voz dele. Se a gente dobrar o nosso joelho, elevar os nossos pensamentos, ele vai falar conosco, ele vai bater no nosso coração e a gente vai sentir a presença dele bem pertinho da gente, tá bom? Então fique com Deus, Deus abençoe a vida de cada uma. Oi mimos da Leila, a Gibela, Silene, a Ava Azul, beleza, e mimos da Leila. Deus abençoe vocês. E quinta-feira eu acredito que tem live também. Nós vamos falar sobre lendo penteados. Hoje foi um pouco mais da Bíblia e os penteados, como a gente tirar as nossas crenças sobre o dinheiro. Amém. Sobre o dinheiro, que o dinheiro às vezes é ruim, é sujo, mas a gente precisa dele para poder salvar as pessoas, para poder viver a nossa vida. Mas na quinta-feira vamos falar mais sobre leitura de penteados, tá bom? Então a gente vai ter um pouco dessa divisão um pouquinho. Segunda-feira mais voltado para isso, para a Bíblia e os penteados e sabedoria e entendendo mais e abrindo nossa mente. E quinta-feira lendo os penteados, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe, fique com Deus e vamos juntas orando para que Deus tenha misericórdia do povo dele, tá bom? Um beijo, fica com Deus.